Boa tarde na paz do Senhor. Vamos falar de Provérbios hoje, Provérbios 16, 17 e 18. Capítulo 16 de Provérbios, o assunto principal dele, dependência e soberania de Deus. Então fala de nós fazermos muitos planos, de nós querermos muitas coisas e muitas vezes de não consultarmos ao Senhor nos nossos planos. Então a estrutura de Provérbios 16, do 1 ao 9, fala dessa dependência de Deus, do 10 ao 20, conselhos diversos a respeito de sabedoria, do 21 ao 33, o sábio volta na questão do uso das palavras. Vamos ler então alguns versículos aqui. Nós fazemos muitos planos, não tem problema nisso. Nós temos muitos sonhos, né? Sonhos de coisas para fazer, conhecer, lugares para ir, coisas para comprar, enfim. Nós temos muitos sonhos, fazemos muitos planos. Não tem problema nisso, isso faz parte do ser humano, é normal. O problema é que muitas vezes nós não colocamos Deus no meio das coisas. E os nossos sonhos, os nossos planos acabam sendo muito baseados no nosso eu, muito autocentrados, autorreferente que a gente fala, né? Tendo o eu como referência, como centro. Então se tornam sonhos e planos egoístas. E a Bíblia nos ensina que a nossa vida deve ser para glorificar a Deus. Então, antes mesmo de ler esses versículos, eu falo o seguinte, né? É muito bom fazer planos e é muito bom ter sonhos, mas melhor ainda é sonhar os sonhos de Deus e fazer planos, planejar com Deus, porque aí a certeza de sucesso é muito maior e o espaço para a frustração diminui consideravelmente, na mesma proporção em que nós colocamos Deus nos nossos planos, nos nossos sonhos, na mesma proporção a frustração diminui. Então vamos ler aí alguns versículos, vamos ler o versículo 1. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Então esse cuidado de saber isso, que nós até podemos fazer planos, mas o resultado final é Deus quem define. Versículo 2, todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Então, olha só, o versículo 2, todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Então, Deus sabe o porquê que eu quero fazer uma coisa, o porquê que eu planejei tal coisa. Deus conhece a verdadeira intenção do meu coração. E aí é Ele que vai definir se eu vou alcançar isso ou não. O versículo 13, uma versão mais tradicional. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Aqui nessa Bíblia Viva. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Então deixa Deus determinar, deixa Deus fazer. Faça aquilo que você sabe que é o plano de Deus para a sua vida. O versículo 5, o Senhor detesta o orgulho no coração do homem, todos os orgulhosos serão castigados. Já li o 4, o Senhor criou todas as coisas de acordo com o seu plano, inclusive os maus para o dia do castigo. Vamos para o versículo 10. O rei toma as decisões mais importantes do país e por isso precisa julgar todos os assuntos com sabedoria. O rei aqui falando de autoridade. O Senhor, versículo 11, exige honestidade total em todos os negócios. Então, olha, honestidade total. É 100% em todos os negócios, em todas as coisas. Versículo 16, aqui numa versão mais tradicional. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata.
Tornar-se sábio vale mais do que o ouro, é melhor obter bom senso do que a prata. Então aí a questão do bom senso, de ter esse controle. Versículo 21. O homem sábio se torna famoso pelo seu bom senso. Quem fala com equilíbrio promove o ensino. Então, o que eu sempre falo, qual é a forma que nós devemos ler provérbios? Qual é a forma certa de lermos provérbios? Nos colocando no lugar do sujeito. Então, é parar e olhar. O homem sábio se torna famoso. Não é só dizer eu sou sábia, porque eu cuido com o que eu falo. O homem sábio se torna famoso pelo seu bom senso. Quem fala com equilíbrio promove o ensino. A minha fala é uma fala de equilíbrio? Ou eu falo de forma impulsiva, ou eu falo gritando, ou eu falo com raiva? Como é a minha fala? Como é a minha comunicação? Em quase todos os capítulos de Provérbios, o sábio vai tocar no assunto da nossa boca, das nossas palavras, de como nós nos expressamos. Isso é importante, porque a forma como nós nos expressamos mostra o que está lá dentro no coração. Então nós precisamos aprender a nos comunicar de acordo com a palavra de Deus. E qual que é o nosso exemplo máximo? Jesus. Como a Bíblia fala que ele é. A Bíblia não dá nenhuma característica sequer da aparência de Jesus. Não fala como ele é, de aparência, justamente para que nós não tivéssemos uma imagem e adorássemos. O que se tem são ideias, né? São ideias de como ele poderia ser. Mas fala do caráter, ele fala da personalidade. Então, esse cuidado, o sábio, em quase todos os provérbios, do livro de Provérbios, ele vai trazer a questão da comunicação. Então, nós precisamos nos colocar no lugar do sujeito. Mas assim, não me colocando como o sábio, mas me colocando no sentido de questionar o meu comportamento. Vamos ler o 23. O coração do homem sábio controla as suas palavras e os seus lábios promovem a instrução. Palavras agradáveis são doces como mel, são doces para o paladar e trazem cura para a alma. Quando a gente fala de comunicação, aqui voltando ao versículo 21 que eu falei, quem fala com equilíbrio promove o ensino. Lá em Provérbios 31 nós vamos ver que a mulher virtuosa, ela deve ser mestra no falar. Lá em Tito 2, nós vamos ver que a mulher de Deus também tem que ter esse cuidado no falar. Eu sofro, eu falei que o capítulo 16 eu apanho bastante, é um capítulo que é duro. Ele nos pega de diferentes formas. E se nós não cuidarmos, nós muitas vezes nos colocamos no lugar do sábio, mas nós não estamos tendo um comportamento de sábio. O sábio fala com equilíbrio. O sábio fala com bom senso. Não é para virar e avaliar o marido, os filhos, a amiga, o pastor, né, o líder religioso aí, líder de célula, líder de jovens, líder... Não. A Bíblia, né, é para nós. A responsabilidade da fala... Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares, num piscar de olhos. Assim que Jesus, né, nos resgata aqui da terra, eu falo nos resgata porque eu creio que o arrebatamento, nós vamos ver o arrebatamento, se não morrer, né, fisicamente, mas é para esse tempo, acredito que seja logo. Nós vamos chegar, e antes de entrar nas bodas do Cordeiro, antes de entrar na eternidade com Deus, nós vamos passar por um tribunal chamado Tribunal de Cristo. É nesse momento que tem aquela questão, né, de uma pedrinha na coroa. É nesse momento que as nossas obras serão avaliadas e nós vamos receber galardão ou não. E eu sei que tem gente que fala o seguinte: não tem problema que eu não receba galardão desde que eu entre no céu. Mas tem sim, porque olha, Jesus nos comprou com sangue, com sofrimento, com dor. Ele abriu mão dele mesmo para sofrer por nós. E nós aí não vamos fazer nada, não vamos dar frutos.
Vamos só gozar da bênção e não vamos abençoar outros? Tudo que a gente recebe nós vamos reter aqui e não vamos dar? Então tem sim. E a responsabilidade diante do tribunal de Cristo, eu não vou responder pelo que o meu marido fez ou deixou de fazer. Eu não vou responder por vocês, vocês não vão responder por mim. Cada um vai dar conta de si. Nós somos autorresponsáveis. Então eu vou dar conta das minhas palavras, da minha boca, da minha comunicação, das minhas atitudes, do meu comportamento. São 2 julgamentos, tá, gente? Tem o tribunal de Cristo, que é o julgamento das nossas obras, que é para receber galardão e entrar no céu. Depois de todas as coisas, aí terá o julgamento final, o juízo final, que aí sim Deus vai julgar quem ficou aqui, quem vai para o inferno derradeiro, para toda a eternidade, e quem vai entrar no céu. Mas quem subiu no arrebatamento e os que morreram antes, que ressuscitarão, já estarão no céu. Esses não vão passar pelo juízo de Deus, juízo final. O juízo final é só para quem não subiu no arrebatamento. Mas nós vamos deixar isso quando nós entrarmos nos livros de escatologia. Combinado? Então, capítulo 16, o que fica é dependência de Deus. Vamos aprender a planejar com Deus. E aí uma dica, né? Quando nós temos consciência do chamado de Deus na nossa vida, fica mais fácil planejar com Deus. O que isso quer dizer? Então, eu tenho consciência que um chamado que Deus tem, um chamado especial para a minha vida é a questão do ensino, de ensinar a palavra de Deus. Então, não adianta eu querer fazer planos que não envolvam isso. Porque eu sei que Deus não vai estar de acordo. Porque não engloba aquilo que Deus fez para mim. Agora, se eu fizer um plano que envolve o ensino, que envolve atender o chamado de Deus, a possibilidade de Deus, de fazer parte dos planos de Deus é de quase 100%. Então, a possibilidade de sucesso é muito maior. Não adianta eu fazer um plano para viajar, fazer missões na China, se eu sei que o que Deus me chamou não é isso. Pode ser que eu vá, pode ser que eu vá pelo meu esforço, pode ser que alguém acredite e me envie, mas a possibilidade de frustração, a possibilidade de não dar certo, a possibilidade de eu ir e não ter sucesso é muito grande. Então, é consciência do seu chamado. Quando nós temos consciência do nosso chamado, as possibilidades de planejar os planos de Deus, né? De executar os planos de Deus é maior. E isso é para tudo na vida. Muitas vezes a gente fica sonhando com coisas que não vão acontecer, que não tem condições de se tornar real. Eu vejo muitas mães com crianças pequenas que ficam ali sonhando mesmo, de olhos abertos, perdem um tempão olhando diárias de hotel, viagem, passagem de avião, porque é um plano que não vai dar certo nesse momento, possivelmente, porque as crianças estão pequenas, porque não tem recursos para viajar. É pecado sonhar? Claro que não. Mas muitas vezes, e eu já passei por isso, nós deixamos de cumprir com as nossas responsabilidades porque ficamos sonhando e aí depois ficamos frustrados com esses sonhos, com os planos, com as coisas que não são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então, o capítulo 17, ele vai pegar... Capítulo 17, ele vai falar sobre falsidade e opressão. A falsidade e a opressão são reprovadas. E é muito fácil nós dizermos, eu não sou falsa, eu não faço isso, mas vamos avaliar, vamos ler Provérbios 17? Então vamos lá, do versículo 1 ao 5, falsidade e opressão são reprovadas. Do 6 ao 11, verdades do sábio de Provérbios. 12 a 16, declarações diversas. Do 17 ao 19, falando de amizade, e do 20 ao 28, falando sobre tolice e pecado. Vamos ver 17:1? É o versículo que pega, né? Dependendo aí da personalidade, o 17:1 ele pega muito para quem é extrovertido, que é uma pessoa que fala mais.
versão tradicional. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. A vítima que 17:1 aqui fala são lá de que Jesus disse, se refere a que Jesus disse o seguinte, que o homicídio, né? Eu posso não matar com arma, mas eu posso matar com palavras. Então, esse vítimas aqui de Provérbios 17:1 são essas vítimas que sofrem, né? Que são atacadas com as nossas palavras. Aqui nessa Bíblia Viva, é melhor comer um pedaço de pão seco e viver em paz do que um banquete numa casa onde só existe briga e discussão. Então, eu vejo assim, né? Quanto que nós somos mulheres que ficam o dia inteiro acusando, criticando e falando. É com o filho, é com o marido. Parece que a gente só fica satisfeita se está naquele formato que a gente quer. E não queremos abrir mão de algo porque a gente sonhou, porque a gente imaginou, porque é a nossa expectativa. Na maioria das vezes, aquilo que nós estamos criticando, falando, acusando, não é nada que vai mudar o relacionamento direto com Deus. É só por conta das nossas expectativas. Como está o clima da nossa casa? Eu tenho falado sobre isso aqui quando nós falamos sobre Provérbios 14. Volto aqui. Numa casa onde só existe briga e discussão. A mulher determina o clima da casa. Como está na nossa casa? Versículo 3. Vamos ver o versículo 3. O versículo 3 fala o seguinte: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Vocês sabem o que significa esse crisol para a prata e o forno para o ouro? 17:3. Então, o forno é para purificar o ouro. Sabe que o ouro precisa ir ali no fogo para ser purificado. E quando ele tem impurezas, o que é impuro vai para um ladinho e o ouro fica do lado de cá. Então, o forno é usado pelo ourives, né? O fogo, pelo ourives, para derreter o ouro. E quando derrete o ouro, as impurezas, elas criam como que bolinhas e vão para o lado. E elas se separam do ouro. Então, precisa colocar o ouro ali no forno, no fogo quente, no fogo ali. E crisol tem a mesma função do fogo ali, né? É a mesma coisa do fogo para separar as impurezas da prata. Mas o crisol especificamente é como se ele fosse uma lâmpada. Sabe essa casa? Vou dar um exemplo aqui que é o que me vem na mente de formato. Aquela lampadinha do Aladim, que parece uma xícara com uma pontinha assim. O crisol é muito parecido com isso. Ele é o instrumento usado para fazer a purificação da prata. E aí olha aqui que o versículo fala. Do mesmo jeito. Só que para o ouro é uma temperatura de fogo muito maior do que o da prata. Então o crisol, ele deixa a prata receber apenas o calor do fogo e não a chama direto. Tem um controle de temperatura feito por um instrumento ali, que só de colocar o crisol ali naquele calor já dá para saber, no momento que ele derrete, que a prata derrete ali dentro do crisol, tá? Tem um processo ali pelo ourives que ele consegue saber a hora certa, que é do calor do fogo para o ouro e para a prata, que daí ele coloca o crisol ali. A mesma coisa que o calor para a prata e o fogo direto para o ouro, do mesmo jeito que o ouro é separado das impurezas, Deus faz com os nossos corações. Sem fogo, sem nada. Deus conhece a intenção do nosso coração e sabe, Ele prova os nossos corações. O versículo 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. As pessoas perversas dão muito valor às coisas más, e os mentirosos gostam muito de ouvir as mentiras de seus amigos mentirosos. O cuidado que nós temos que ter com quem são os nossos amigos, ou que tipo de amigos nós temos sido. Muitas vezes aqueles elogios vazios, aquele elogio que a gente elogia apenas por elogiar, não é de coração, não é com intenção, e ainda por cima
não é real, não é 100% verdadeiro. Esse cuidado. O 5, quem zomba do pobre despreza o seu Criador. Quem se alegra com a desgraça dos outros receberá o devido castigo. Versículo 8. O suborno é uma pedra mágica na mão de quem o dá. Em qualquer situação produz os resultados desejados. 9. Quem perdoa uma ofensa promove amor, mas quem vive relembrando o assunto separa os maiores amigos. 13. Se você pagar o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Nós semeamos, nós plantamos, nós colhemos. Vamos para a parte que fala de amizade, versículo 17. O amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo, ele passa a ser um irmão. O homem sem juízo se compromete com um aperto de mão e se torna fiador de outra pessoa. Já falamos aqui bastante sobre ser fiador. 19. Quem tem prazer em brigar mostra que ama o pecado. Quem vive contando vantagens está procurando a sua ruína. Como nós temos sido, né? Será que nós conseguimos perder uma discussão? Será que nós conseguimos ouvir uma afronta e não responder? Não se defender? Quando nós lemos Salmos, quando estávamos lendo Salmos de Davi, vimos quantas vezes o salmista Davi foi atacado, foi caluniado, foi injuriado, chamaram ele de cachorro morto, de maldito, jogaram pedras nele e ele disse: não, deixa quieto. Ele era o rei, ele podia ter mandado matar, mas ele falou assim: não, deixa, Deus me conhece, Deus conhece ele, e Deus vai cuidar daquele que foi o culpado, se sou eu ou se é ele. E Deus cuidou. Então, será que nós conseguimos, ou será que nós sentimos necessidade de responder, de ter a última palavra? E eu não estou falando de discussões fora, não, com trabalho, na comunidade, na rua, com a vizinha, com alguém da igreja, não. Vamos olhar nesse tempo de pandemia, estamos mais em casa? Como tem sido as nossas falas em casa? Versículo 14. Começar uma discussão é como a primeira rachadura numa represa. Por isso, procure fazer as pazes antes que a discussão comece. Vamos ler aqui ainda o 27 e o 28, o 24, o 27 e o 28 de Provérbios 17. Dá para ler até o 22. O coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. O 24, o objetivo do homem de bom senso é se tornar sábio. O tolo não sabe o que quer na vida e a cada dia muda de opinião. Leia esse versículo na sua Bíblia. Versículo 24. Somos pessoas que mudamos de opinião a todo momento. Não sabemos nem o que queremos da vida. O que nós queremos da vida? Qual é o nosso objetivo nessa vida? 17 e 24, aqui na versão mais tradicional: no rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O objetivo do homem de bom senso é se tornar sábio. O tolo não sabe o que quer na vida e a cada dia muda de opinião. É o que nós queremos da vida. O que eu quero da vida. O meu alvo é chegar no céu. O meu alvo é a eternidade com Deus. Enquanto eu estiver aqui, eu quero viver a promessa de Jesus, que disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. Então eu quero viver essa vida. Daqui até chegar lá com Deus na eternidade, eu quero levar comigo o máximo de pessoas que eu puder, a começar da minha filha, do meu marido, da minha família. Quero levar o máximo que eu puder para viver essa vida com abundância. E quero levar o máximo que eu puder para chegar no céu. Quando eu falo no céu, é na eternidade com Deus. O que nós queremos?
O que você quer? Você está sempre mudando de ideia? Né? Eu não estou falando de coisas pequenas, quero ficar antigamente, né? Vamos ver quem é das antigas aí, entregar a idade. Tinha um comercial na TV, eu quero minha Caloi, não sei se eu quero comprar uma bicicleta ou se eu quero casar. Tinha algumas coisas assim, né? O que nós queremos da vida? A Bíblia nos dá um objetivo. Então eu não estou falando de coisas pequenas, se eu quero sorvete de chocolate ou de morango, não. É de coisas importantes. Qual o propósito da nossa vida? É isso que esse versículo 24 está nos falando. Vamos para o 27. O homem que tem conhecimento sabe ficar calado. Quem mantém a calma é sábio. Até o tolo passa por sábio se ficar calado e se controlar suas palavras. Parecerá uma pessoa que tem discernimento. E aí vamos para Provérbios 18. Provérbios 18 vai reforçar esse contraste, né, de sabedoria e tolice que nós acabamos de ler aqui. E aí, nós estamos em tempos de isolamento, em tempos de pandemia, e olha o versículo 1. O versículo 1 fala sobre se isolar. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem procura se isolar busca interesses egoístas e rejeita os bons conselhos. Então, o que o versículo está falando? É uma exortação aos que se isolam por motivos egoístas. Porque a Bíblia, ela nos coloca uma missão. E essa missão que a Bíblia nos coloca, não tem como cumprir com ela vivendo isolado. É a missão principal de glorificar a Deus. Eu vejo muita gente que fala assim, eu não consigo fazer as minhas coisas. E, eu não estou fazendo aconselhamento, mas quando estava, muitas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, eu não consigo me organizar, não dou conta, é muita coisa. Quando vai ver o uso do tempo da pessoa, é porque perdia muito tempo com coisas, com esse tipo de coisa, né? Brincando ali com o aplicativo, assistindo TV, um monte de coisa, e tudo que está lá, e as coisas que realmente são importantes sendo deixadas de lado. Quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, nós teremos uma surpresa. Nós, com a gente mesmo. Eu não vou poder chegar diante de Deus e dizer eu não tive tempo para ler a Bíblia. Porque se eu tenho tempo para rolar feed de rede social, se eu tenho tempo para fazer carinha bonitinha no aplicativo, né? E eu escuto isso, né? Eu não sei, porque a Bíblia não nos fala o que Deus pensa ao ver essas coisas, né? Eu escuto das pessoas, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. A pessoa me procura com alguma coisa e eu falo, olha, leia tal versículo, ore, e depois me procura. Quando você terminar, quando você ler isso aqui, me procura. Então leia agora enquanto eu estou aqui, daqui 40 minutos você me fala. Passa o tempo, a pessoa, não consegui ainda, estava respondendo mensagem, estava lendo uma mensagem que é importante. Então, assim, o que realmente é importante, né? Quando nós chegarmos no céu, não vai ter desculpa de não era importante. Orar, ler a Bíblia, adorar a Deus através de um louvor. Então, é tudo assim, o uso do tempo, é a consciência das responsabilidades, consciência do chamado, é entender que eu não vou responder por outra pessoa, eu vou responder por mim. Né? Então, é muito sério isso. O meu conselho se tem curiosidade de fazer, baixa o aplicativo, faz uma fotinha, faz duas, faz algumas aí, depois desinstala, para você não ficar voltando a usar. Vamos para Provérbios 18. Então, o versículo 1 é uma exortação para quem se isola por motivos egoístas. Então, ter esse cuidado, porque por motivos egoístas nós não podemos, porque nós temos uma missão. Então, nos versículos 1 ao 3, fala sobre a sabedoria e a tolice. Do 4 ao 8, fala um pouquinho específico aí da linguagem da tolice, né? De quem é descuidado, de quem é ignorante. Do 9 ao 13 vai falar sobre a tolice e o orgulho, ações
de pessoas tolas e orgulhosas, do 14 ao 24, diversas declarações gerais aí da sabedoria. Vamos ver um pouquinho então? Versículo 1 eu já li. Vamos no 4. A sabedoria do homem é como águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um rio que nunca seca. 5. Não é bom ficar do lado dos perversos e jogar a culpa sobre o inocente. O tolo provoca brigas com as suas palavras e sua conversa atrai açoites. Então é assim, é parar e fazer uma autoavaliação. As minhas conversas, elas resultam no quê? Todos os assuntos que eu tento conversar com fulano de tal resultam em discussão. Poxa, então que tipo de assunto que eu estou conversando? Como é que eu estou? Não é olhar o outro. Antes de olhar o outro, eu tenho que me avaliar. É isso que Jesus nos ensina. Como é que estão, né? As minhas conversas, elas estão resultando no quê? Tá virando discussão? Tá criando brigas, tá provocando brigas, como foi lido aqui no versículo 6? O 7. As palavras do tolo acabam destruindo sua vida. Seus lábios são uma armadilha para si mesmo. Olha o 8. Boatos e fofocas são como o prato favorito. Certas pessoas sempre querem um pouco mais, sempre estão com fome, ou seja, sempre querendo saber da vida alheia. E aí, eu vou colocar o dedo na ferida aqui. O pedido de oração, a fofoca com capa de pedido de oração. É fofoca. Pode até ter nome de pedido de oração, mas é fofoca. A pessoa chega, ou vamos nos colocar no lugar do sujeito, se eu também não faço isso, mas vamos falar de uma pessoa aí sem nome, uma pessoa neutra, chega para outra e fala: fulana, eu queria pedir oração pela fulana de tal. Ah, é? Quem tá ouvindo pode, tá bom, vou orar. Encerrou. Ou então, ah, é? Mas é oração por o quê? E aí começa. Uma fofoca, um boato, um falar mal, uma crítica, mas vem com uma capa, com uma cara de pedido de oração. Mas não é pedido de oração coisa nenhuma. Na maioria das vezes, nenhuma das duas vai orar pela fulana. Então, esse cuidado nós temos que ter. Boatos e fofocas são como o prato favorito. Ou seja, muita gente gosta. Certas pessoas sempre querem um pouco mais, sempre estão com fome. Nós não precisamos saber dos detalhes da vida de uma pessoa para orar por ela. Ah, fulano, ora pelo casamento de fulana? Tá bom, vou orar. Ponto. Eu não preciso saber o que está acontecendo no casamento da fulana para orar. Entende? Nós temos que cuidar, porque muitas vezes é a nossa curiosidade, o nosso gosto pela fofoca, por saber dos detalhes da vida do outro. Ou pode ser que a outra pessoa goste e eu tenho que estar no papel de cortar, de falar: eu não preciso saber dos detalhes, tá bom? Pode deixar que eu vou orar. Se a pessoa insistir, você fala: então vamos fazer o seguinte, vamos orar agora? Fecha os olhos, que eu vou fechar aqui também, e fecha os olhos e ora naquele momento, que a outra pessoa que talvez esteja pedindo oração apenas para disseminar uma fofoca, naquele exato momento ela vai parar, porque você vai ter orado e ela não vai ter coragem de continuar. A gente não precisa dar detalhes para pedir oração. Nem quando estamos doentes. A gente pode até orar: eu estou doente, não estou me sentindo bem, ora por mim. Pronto. Eu não preciso dar detalhes. Eu não preciso dizer: eu estou com a pressão alta, não sei o que lá. Eu estou abrindo minha vida para a pessoa criticar. A pessoa vai lá e fala para o outro: mas tá vendo? Você viu? Está com pressão alta. Claro, por causa do peso dela. Não se cuida. Não isso, não aquilo, não aquele outro. Então, muitas vezes, nós temos lutas nas nossas vidas porque não cuidamos com o que falamos. E Provérbios fala muito sobre isso, esse cuidado. Cuidar com o que a gente escuta, cuidar com o que a gente fala. Versículo 9, quem é descuidado no seu trabalho é companheiro daquele que desperdiça. O 10, o Senhor é uma fortaleza segura, nele os justos encontrarão proteção e segurança. Versículo 13, 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha.
se você responder antes de ouvir, é estultícia e vergonha, versão tradicional. Aqui na Bíblia Viva, se você se apressa em dar sua opinião, responder antes de ouvir. Ou seja, se você se apressa em dar sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo e passará vergonha. Então, cuidar, né, de ouvir tudo antes de responder. E a gente faz muito isso em casa, marido e mulher. A gente acha que já conhece o outro e define o que ele está pensando, o que ele vai falar, o que ele quer, e não dá o espaço para ouvir. A esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças, mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse na vida. Versículo 14. 19. É mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma cidade fortificada. As brigas são como portas trancadas de uma cidadela. Então, olha que interessante. E o 22. O homem... Vou encerrar com 22, tá bom, gente? O homem que encontra uma esposa encontrou algo de muito valor. Recebeu uma prova viva da bênção de Deus. E se perguntem quem é casado aqui. Eu tenho sido uma bênção na vida do meu marido? Aqui o versículo fala assim, recebeu uma prova viva da bênção de Deus. Será que eu, como esposa, sou só uma prova de Deus para o meu marido? Ou eu sou uma prova da bênção de Deus para o meu marido? Se pergunte isso. Que esposa eu tenho sido? Eu tenho sido uma esposa que é bênção de Deus? Ou eu tenho sido uma prova de Deus para o meu marido? Pergunte-se isso. Amém? Fique com esse versículo 22 para pensar. Que Deus abençoe e recompense cada uma de vocês por esse tempo aqui.